Um clássico. Mas eles cantaram afinadinho. Bacana. Cantaram afinadinho. E o Casim? Você viu que ele falou? Esse ano vai jogar Casim, hein, Flamengo? Eu tenho informação sobre o Henrique Dourado. Poxa, o ceifador. O ceifador, o Fluminense... saiu matéria aí em alguns sites hoje, dizendo que o presidente do Fluminense não vai negociar o Henrique Dourado com o Corinthians, ou com quem quer que seja, porque é uma das estrelas, um dos ídolos do time, etc e tal, e blá, blá, blá. Mas isso daí tá saindo meio que da boca para fora, tá? O Abelão não está mais contando com o jogador. Tá? Já imagina o Fluminense sem ele. Tá? E pelo que eu fiquei sabendo, a chance de fechar com o Corinthians é enorme nas próximas horas. Tem um clube atrás do ceifador também que está meio que balançando o negócio aí com o Corinthians, que é o Grêmio. Stand-by. O Grêmio também teria interesse no ceifador. Então, esse negócio que o presidente declarou... Mas o Grêmio não vai concorrer se tiver... Grana, essas coisas. Não vai entrar em... Peça o chão, como lembrou o Flávio. Mas peraí, o Grêmio... Tá bem sacanagem. Não vem sacanagem. Deixa ele dar notícia depois. Não, ele tá dando notícia. Corinthians e Grêmio lutando pelo ceifador. Isso. Faz todo sentido. Um jogador cairia bem nos dois times. O Grêmio, inclusive... Tem um monte de time no Brasil que ele cai bem. O Grêmio não vai entrar na briga se tiver dinheiro. Isso. Não vai ter dinheiro. Na briga com o Corinthians não tem dinheiro, gente. Não, o Corinthians vai oferecer alguma coisa. Vai oferecer promissória, CIDs, bitcoins. Flavinho, gelo, camarotes, placas. O Grêmio fez uma sondagem. Fez uma sondagem. Os dois únicos clubes que fizeram proposta mesmo ao Henrique Dourado, primeiro, o Flamengo fez proposta para o Henrique Dourado. Mas aí o Fluminense exatamente. O Fluminense não esquece. Para o Flamengo não, esquece. Aí veio o Corinthians, fez uma proposta. O Marcos Vinícius Freire, que é diretor-geral do Fluminense, na segunda-feira ele foi a Porto Alegre, estava em Porto Alegre. Não para negociar com o Grêmio. Quanto custa o Henrique? Ele estava em Porto Alegre para para conversar com o empresário do Henrique Dourado, que é gaúcho, residente em Porto Alegre, é o Mer Kaufmann, é o nome dele. O empresário do Henrique Dourado. Conversaram, né, sobre a proposta. O empresário do Henrique Dourado chega hoje aos Estados Unidos. O empresário do Henrique Dourado está viajando e chega hoje aos Estados Unidos para sacramentar essa negociação com o Corinthians. Com o Corinthians. Embora o presidente do Fluminense, o Pedro Abad, tenha dito que não... Tem um valor de multa, isso? A multa rescisória, eu não tenho o valor exato, mas porque existe uma multa, 5 milhões de euros, que dá menos de 20 milhões de reais, né? 5 vezes 4, 20, quase. Então, é só pagando a multa rescisória, porque o contrato do Henrique Dourado vai até 2020. O Corinthians não pagaria a multa rescisória cheia. O Corinthians fez, ao que eu sei, uma pessoa importante do Corinthians me disse que estava muito perto de acertar com o Henrique Dourado, quando até mesmo as pessoas diziam, como o Pedro Abad disse, que ele não negociará o jogador. Essa é a conversa do Fluminense. Para valorizar o cara, né? Eu acho que é mais nessa linha. O Corinthians não pagaria o valor total. Uma parte do dinheiro do jogo... O Corinthians vai botar jogador na história? O Corinthians ofereceu 8 milhões de reais por 50% do Dourado. E vai botar o jogador na história ou não? Não, com relação ao Dourado, não. Era o valor financeiro e parcelados, só. Ao que eu sei, parcelados. 8 milhões? Sim, eram 4 parcelas de 2 milhões. Dá 2 milhões de euros, mais ou menos, por metade do valor, metade do jogador. Mas faz algum sentido. Se o Fluminense... O Corinthians colocaria jogadores na troca se houvesse a transação com o Scarpa. Com essa informação do lado, que o empresário dele vai lá para fechar o negócio... O cara não vai viajar sem querer, né? Não, o cara não vai gastar um dinheiro. Precisa ir até os Estados Unidos? Porque não vai até Itaquera, porque é mais perto. O presidente do Corinthians está... Tá todo mundo... tem dó. Fala isso, para com ele. Você viu o que ele falou? Ainda bem que eu escutei. Eu nem escutei. Você viu o que ele falou, mano? Deixa ele, mas passa Não, o cara falou assim, olha, o Corinthians falou assim, olha, o senhor tem que ir a Itaquera ou a Miami. Eu vou para Miami, é mais perto. É mais perto. Informação, Pascoal, inclusive, é que o Henrique também aí, na tarde de hoje, ele se reúne com representantes do Fluminense que ficaram aqui no Brasil para tentar, de vez, aí sacramentar a rescisão contratual dele. Porque o Fluminense também está também tá na Flórida. Tá na Florida Cup. Esse é o outro Henrique. É o Henrique zagueiro. Tem outro detalhe, assim como aconteceu com o Gustavo Scarpa, o Henrique Dourado também tem vencimentos atrasados. Tem. Salários atrasados. Ele e outros jogadores também do Fluminense. E a Justiça indeferiu o pedido do Scarpa. Só para falar sobre isso... como o Fluminense pagou, parece o que estava devendo para o Scarpa,
a ação... Não, Mas não acabou a o ação, Zeca não. também Não. pagou. O que está dizendo Pagou, aqui O Santos pagou aí parte do que devia porque pro Zeca. a juíza E a ação Dalva continua. Macedo, ela negou o pedido de rescisão de contrato, o pedido imediato de rescisão de contrato com o Scarpa com o Fluminense, o que significa que a justiça irá ouvir ambas as partes mais profundamente, para não tomar uma decisão precipitada sobre o caso. É por causa do valor. Não invalida dizer que ela não dê posteriormente uma liminar. Ela quer ouvir os dois lados para saber o que está acontecendo. O Scarpa vai Quer ter se de inteirar mostrar... mais a situação. Não, porque Vai no ter de primeiro mostrar momento o que o tá- Scarpa pediu Não, ele vai ter de 9 mostrar. milhões. Ele vai ter de E como os discriminar. vencimentos foram pagos, alguns foram pagos, esse valor não bate Diminuiu. com a Ele vai ter de atualização. discriminar o que ele está reivindicando, que o Fluminense estaria atrasado, e o Fluminense vai ter de mostrar o que pagou. E a partir daí vai se chegar a um juízo. Vai se ter Que o Fluminense estaria atrasado, e o Fluminense vai ter de mostrar o que pagou. E a partir daí vai se chegar a um juízo. vai se tentar uma aproximação. Mas o Scarpa achou que ia ganhar do jurídico do Fluminense? Esse Scarpa é um sarrista também. Você tá louco, Scarpa? É forte. Ô, Pascoal, explica pra ele lá. No caso do São É Paulo, louco. no caso do Scarpa com o São Paulo, a informação que eu obtive hoje é de que o São Paulo vai continuar via Fluminense. O São Paulo já teve uma decepção com o Fluminense no caso anterior, que o São Paulo já tinha praticamente encaminhado a situação, com empréstimo de jogadores e tudo mais, e uma parte em dinheiro, e ficou faltando o acerto dos vencimentos dos jogadores do São Paulo que iriam para o Fluminense. E o São Paulo disse, não tem problema, se vocês não pagarem os salários, o São Paulo paga e depois, ao final do ano, conversamos quando tivermos interesse na negociação. O Fluminense não topou, o Fluminense não quis. O Fluminense disse que isso aí não deveria ter sido colocado no pacote. E o negócio não saiu por conta disso. Agora, o São Paulo retoma a conversa, esperando que o caso parta e saia via Fluminense, envolvendo dinheiro e, novamente, jogadores. O que está escrito ali? Gustavo tenta, mas não Scarpa do Fluminense. Assinado bem. Que trocadilho. Deve ser ele mesmo. Ele está de bigode. Deve ser ele mesmo. O que mostrou ele de bigode? O Ben já está de bigode. Gustavo tenta, mas não Scarpa do Fluminense. Está de bigode. Você sabe que os caras mostraram aí, colocaram para ele aqui, mostraram que ele foi nadar com golfinhos lá na... Quem, o Benja? O Benja, E disse que foi bem pra caramba, que ele botou aquela roupa lá, E que ele foi bem pra caramba, né? Que os golfinhos pensaram que ele era igual a eles. Que era ele. Baita nariz. E teve um lá que pediu ele namoro. Quem? Foi complicado. Ixi. Não foi? O Ben já está Benjamin é fazendo ridículo. sucesso. Ele está de férias, mas ele está assistindo treino, está indo a jogos, assistindo atividades dos quando ele clubes. termina Ó, a informação que eu acabei de receber aqui é o seguinte. 4 meses. Se o Corinthians está oferecendo quanto, você falou? 8 milhões de reais por 50%. O Fluminense quer mais dinheiro. É aí que está pegando. Entendeu? O Fluminense quer mais bufunfa. Turu, verba, Dinheiro na mão. arame, bufunfa. Tá precisando é de o grana. detalhe que falta nessa Ó, hora. a informação que eu acabei de receber agora. Entendeu? Tanto é que essa pessoa também me disse o seguinte: o Abel nem conta já com ele mais para 2018. Tá lá, tal, etc e tal, mas Se apresentou. apresentou, tá fazendo, Então, tá cumprindo o trabalho dele. O presidente do Fluminense cumpriu o protocolo, dizer que não quer a saída do jogador. Quer mais grana. Quer mais grana. Se o Olha- Corinthians passar isso aí para uns 10 milhões, é capaz de fazer negócio. Ah, mas eu acho que já é muito dinheiro. Mas 8 pode já colocar acho um jogador, uma quantia pode colocar um exorbitante. jogador. 10 milhões de reais, você acha muito dinheiro? Eu não acho. eu Pra acho. vocês pelo acho. Capixaba? Ah, mas eu acho muita grana. Eu não acho, não. Eu acho. O Henrique Dourado, ele é um bom jogador, ele mostrou que pelo menos a Quantos fase anos dele tem é o boa Dourado? hoje. 30? 29. 29, tá beirando os 30, mas ainda não chegou nos 30, não. Mas o Corinthians ele começa já a se comprometer, Pascoal, com uma quantia que é acima do que ele vai pagar de fato. O Corinthians ele está tentando, o que facilita talvez o negócio O Jô foi artilheiro do campeonato tanto quanto o Dourado. Mas o Jô foi tecnicamente pro o Jô é Japão. melhor. O Jô foi Tecnicamente, para o Jô é o muito O Jô já melhor. era, já foi. O Jô já foi. Não vai O achar outro Jô. artilheiro do campeonato, o Corinthians quer. Não pode se aproximar um pouquinho do Ô, do valor? Pascoal, a questão da aproximação, eu acho que é justo. O Fluminense ele tem que pedir pelo jogador dele o quanto ele entende que vale. Mas a proposta que o Corinthians tem em mãos é essa. O Corinthians falou 8 milhões de reais por 50% do valor do jogador. Se o Fluminense aceitar, pois bem. Se o Fluminense não aceitar, Pascoal, por mais que o Grêmio possa entrar na briga, mas eu duvido que o Grêmio faça uma proposta mais interessante do que essa também. O Grêmio disse que se houver leilão, ele não tem interesse. Ele tá não fora. quer Ele fez leiloar uma com ninguém. sondagem e recuou. Então, o Henrique Dourado, eu não sei se ele vai ter esse mercado todo. O São Paulo pode ir atrás, porque o São Paulo está buscando um centroavante. Mas será que o São Paulo vai oferecer uma quantia maior que essa?
Não sei também. Agora, o Fluminense não pode fazer muito doce não também. De jogador revelado, né? Ele passou. Não, ele não foi revelado pela Portuguesa. Ele começou no Mogi Mirim, passou pelo Santos. Do Santos ele foi para a Portuguesa, a Portuguesa foi para o Cruzeiro. O mecanismo de solidariedade, ele funciona até os 23 anos de idade. Se o jogador passou pela Portuguesa abaixo dos 23 anos, a Portuguesa... Não, antes de jogar na Portuguesa, ele jogou no Santos. Então, Não, mas ele está com 29 já? Não, ele passou pela Portuguesa agora, recente. Não faz tempo, não. Então, não tem participação. O Corinthians vai receber alguma coisa do Tevez, do Mascherano? Sim. Mas deve receber, Sim, né? porque o Corinthians já recebeu. Quando o Tevez foi negociado, o Corinthians ele recebeu. Agora na volta? Também? Não, agora na volta pro Boca não, porque acabou o contrato, né, Pascoal? Acabou, o pessoal encerrou o contrato. Você ganha quando você tem aquela transação. E o Mascherano agora, mas o Tevez apareceu aonde pro futebol? De fato, no Corinthians. No Boca ele não era tudo isso, não. Não? Se revelou. Mostrou-se para o mundo, mostrou-se para o mundo. Aquelas 2 Libertadores que ele ganhou lá não significaram nada. Foi na sorte, foi naquela gatilhada. Mas, enfim, o Corinthians, então, ele tenta ainda viabilizar a contratação do Henrique, o zagueiro. Ele só espera a rescisão contratual oficial do jogador com o clube. Ele mantém viva a esperança pra hoje, do Scarpa. mano. Sim. Aguarda-se para hoje. Pois é, porque o Corinthians já precisa anunciar um zagueiro aí para ontem, né, Pascoal? O Carille, isso é papo sério, o Carille conversando com o dirigente do Corinthians, disse, poxa, eu estou montando o time para jogar, o zagueiro não está aqui, o centroavante não está aqui. Daqui a pouco vai começar o Campeonato Paulista e eu acho que é prevenção do treinador. A gente está com o pessoal aqui, daqui a pouco muda tudo. Aí não encaixa aqui, não encaixa ali, a culpa é do treinador. Você que é um cara bem informado, Pascoal. O Corinthians ele já tem um pré-acerto com o Henrique. Ele falta do Henrique, acertar com o Henrique está acertado. É isso, o que o Corinthians disse aí é o seguinte, você precisa se sacudir e resolver a parada. O Corinthians ele já tem um pré-acerto com o jogador e espera o jogador se desvincular oficialmente do clube. Qual que é esse acerto do Corinthians com o jogador, Pascoal? Porque no Fluminense ele ganha próximo dos 500 mil reais por mês. Muito abaixo bem abaixo do que ele recebia no Fluminense. Mas o bem abaixo, 400 mil é bem abaixo, Pascoal, mas ainda é alto. Não, é menos que isso. É menos que isso. 300? É, menos que isso. 200? Mais ou menos o modelo que ganhava o Pablo. 250, então. Mais ou menos o modelo que ganhava o Pablo. E esse vai ser o salário do ceifador? Não, do Henrique Zagueiro. Não. Do Henrique Zagueiro. Agora, do ceifador é 100 a mais aí. E do ceifador, o Corinthians espera ter essa solução até sexta-feira lá. O empresário dele vai lá. Ele viaja hoje, o empresário dele? Do ceifador, do Henrique. O ceifador chega hoje aos Estados Unidos. Chega hoje aos Estados Unidos. Não, o prazo de sexta-feira foi dado pelo Wallace. Então, pelo Wallace? Pelo Wallace. Então, do Henrique não há um prazo. Wallace. Wallace volante. Wallace volante. Esse caso aí específico, ele foi para lá para resolver, para dar uma solução. Para resolver. Para definir o futuro do Henrique. A informação Henrique. que você tem é que ele está viajando para... O empresário saiu de Porto Alegre para ir até os Estados Unidos. Se reuniu com o diretor-geral do Fluminense. Que não é ruim, vamos falar a verdade. Que não é ruim. Não é ruim, ele não vai ficar infeliz. E não vai viajar também apertado. Não vai viajar não vai viajar muito de Porto Alegre, vai até os Estados Unidos. Para quê? Para sacramentar a negociação. Aproveitando que o presidente do Fluminense está lá. O presidente do Fluminense está lá. Você viu o que ele falou? Imagina aqui. Você viu o que ele falou? O que falou? Que a classe econômica, como é que chama a classe econômica? Ghetto Class. Ghetto Class? É onde a gente viaja, gente. Ghetto Class. Vocês vão de executiva, vão de primeira classe? Eu tenho um amigo meu que foi até o Japão para ver o Corinthians ser campeão. Ele não foi de Ghetto Class, não. O Benja, né, Paquetá? Não foi só o Benja, não. Escuta, eu fui de DHL. Quanto custa aquela passagem que você compra às 3 da manhã para fazer essas pontes aéreas que você faz aí? Quanto custa? 19,90. Uns 110. 110, R$39,90. Imagina, nem a taxa de embarque já é mais que isso, gente. Não, essa que para pra viajar aqui no Brasil, tá caro, hein? Nossa. Tá caro, mano. E a bagagem, despachar a bagagem? E recebi a informação agora aqui, que o Corinthians ele vai subir o valor da proposta que ele fez por 50% do Dourado. Então foi o que eu acabei de falar. Você falou com aquele amigo nosso lá? Eu falei. Não, com ele não, porque ele tá offline, ele só usa o Wi-Fi quando ele tá no hotel. Você fala essas coisas, internacional, você vai ver. É tudo que ele quer, rapaz. É tudo que ele tá esperando deixar uma bola pingando. Depois você reclama que ele vem e zoa. Outro dia eu precisei mandar uma mensagem quando eu tava fora do Brasil. Eu falei, não vou comprar aquele chip na banca, não. Vou habilitar o home internacional pra usar o WhatsApp, essas coisas. Páscoa. Uma notícia bem legal aqui. Eu sei minha conta de telefone. Tá bombando na internet. O David Neres já chama a atenção de outros grandes clubes da Europa. Não que o Ajax não seja,
Não, o Rodrigo Bueno me mata, que o Ajax é um gigante do futebol mundial. Você não vai ofender o torcedor do Ajax. É um revelador. O Ajax mudou o perfil. O David Neres acabou de ser eleito o melhor atleta do primeiro turno do campeonato holandês e teve um outro prêmio, o prêmio Hulk, que é como o melhor principiante do campeonato. Ele terminou o primeiro turno com 8 gols, 9 assistências. Aí um exemplo de um jogador. Esse Chegou é e se